Em 2015, com o surgimento desses casos aí, um grupo o COI elencou um grupo de pesquisadores, um grupo maior, que aí tinha até advogado, começaram a ver um lado mais, por mais que seja jurídico, teve um lado social presente ali, né? E aí mudaram, teve uma mudança bastante significativa. A primeira foi que homens trans não precisavam fazer, podia estar livre de fazer a disputa, não tinha restrição. As mulheres trans não precisam fazer redesignação, não precisavam passar pela readequação de gênero ou sexual, né? E ela tinha que estar com um nível de testosterona até 10 nmols por litro de sangue. E aí, outra vez eu falo, mas tem mulheres que produzem quase isso, mulher cisgênero, né? Aí será que o nível de testosterona é um balizador, né? E aí, essas mudanças foi mudando, e agora com esse novo critério, né, eu acho que aí é um pouco de retrocesso. O programa Esporte Sociedade é um projeto da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é Atletas Transgênero. O entrevistado é o professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Eric Pereira. O entrevistador é o aluno de doutorado da EFERP, Universidade de São Paulo, Michael Santi. Olá, pessoal. Este é o canal Esporte e Sociedade, parte do projeto de Sociologia do Esporte ao Público, Universidade e Comunidade em Diálogo, promovido pelo grupo de pesquisa GPESP, vinculado à EFERP, USP de Ribeirão Preto. Eu sou Maicon Shigasharaguchi Santi, doutorando do programa da EFERP e membro do GPESP. Irei conduzir essa entrevista que tem como tema Esporte e Pessoas Transgênero. E o nosso convidado para abordar esta temática será o professor Eric Giuseppe Barbosa Pereira, professor associado da graduação e pós-graduação na Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ, possui licenciatura plena em Educação Física, também pela UFRJ, mestrado em Ciência da Motricidade Humana pela Universidade Castelo Branco, do Rio de Janeiro, doutorado em Ciências do Exercício e do Esporte na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Coordena os cursos de especialização em desportos de campo e quadra. Somado a isso, é líder do grupo de pesquisa em Corpo, Esporte e Sociedade, o GECOS, equipe que se dedica também a estudar a temática transgênero e detém várias publicações relevantes sobre este tópico. Professor, eu queria começar agradecendo a sua presença, o seu aceite em participar da nossa entrevista, do nosso projeto. E queria também começar falando do nosso tema, que eu acho que é um consenso de todos, professor, que ele é um tema bem polêmico, né? Ele ganha força, essa polêmica ganha força em 2017, 2018, com o surgimento da Tiffany. Após esse período, há uma baixada na polêmica, né? Há uma baixada na discussão, mas o tema sempre esteve em pauta. E aí ele retoma com força agora em 2026, com a proibição das mulheres trans de participarem das Olimpíadas de 2028, e não só das Olimpíadas, mas de todas as competições que o COI organiza. E não só as mulheres trans, né? Todas as mulheres que não passassem pelo teste SRY. E o teste SRY nada mais é que a verificação da presença do gene SRY no cromossomo Y. E a partir da presença desse gene, não se considera aquela mulher como uma mulher biológica, e assim ela é afastada da competição. Mas antes de entrar nessa seara, nessa discussão mais aprofundada, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, conceituasse quem são as pessoas trans atualmente, quem são as pessoas que se consideram trans nos dias de hoje. Obrigado mais uma vez, professor. Obrigado você, Maicon. De antemão, eu queria agradecer o convite, né, do GEPESP, na pessoa do Renato, muito querido, conheci há pouco tempo, mas já é meu irmão, porque foi uma pessoa que deu aula quando ele teve na nossa qualificação lá, e aí nós gostamos muito dele, né, do que ele trouxe para a gente de novo sobre a sociologia do esporte. Queria agradecer, então, a essa confiança, porque é um assunto realmente, no mínimo ousado, para, quiçá, polêmico, né?
Vou aproveitar e vou pedir licença para as pessoas trans, que eu vou aqui, como é um processo identitário, eu vou falar com elas, tá? Infelizmente, essas meninas e esses meninos trans ou intersexo não estão ainda na academia, né? Não estão no meio da pesquisa, nas agências de fomento, na universidade. Então, enquanto eles não ocupam esse espaço meu, do Maicon, do Renato, a gente vai falando com eles, né? Fazendo uma escuta bem ativa dessas pessoas, né? Então, venho aqui em nome do Grupo de Esporte Corpo Sociedade para falar um pouco sobre essa questão que vem polarizando muito tanto a sociologia quanto a área da biodinâmica do movimento humano, né? E aí você me pergunta assim, o que é uma pessoa trans? Eu acredito, Maicon, que como se trata de identidade, um caráter identitário, tem dois tipos de pessoa: as pessoas cisgêneras e as pessoas transgênero, tá? As pessoas cisgêneras é aquela que consegue se identificar com aquele gênero que foi concebido ao nascer. E a pessoa que transgênero é a pessoa que não consegue se ver naquele corpo estranho que foi lhe concebido na hora do nascer. Então, essa pessoa transiciona, tá? Então, a pessoa que transiciona é uma pessoa transgênero. O termo transgênero é um termo guarda-chuva que abarca homens trans, mulheres trans, as travestis, né? As pessoas intersexo, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre a participação delas, né? Porque existe uma confusão também do que é expressão de gênero, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual. A gente vai falar um pouco sobre isso. E tem, inclusive, a drag queen e a drag king, o drag king também, né? Porque são identidades que são identidades femininas e identidade masculina. Não sei se você vai me perguntar, mas já vou antecipar que a pessoa travesti e a mulher trans são identidades femininas. As duas são identidades femininas, assim como a drag queen. A drag queen também é identidade feminina. A identidade de gênero feminina da travesti tem um apelo muito político, de resiliência, de resistência. Elas começam primeiro a essa batalha política de inserção, né? Inserção na sociedade. Então, o termo travesti carrega consigo, né, um estigma muito forte de marginalização, de preconceito, de tráfico de droga, de roubo, de prostituição. Então, carrega com isso, mas também é uma identidade feminina. A mulher trans, ou a mulher transexual, é uma identidade feminina com um termo mais higienizado, né? Vou chamar assim, mais aceito socialmente. Então, a questão da passabilidade numa mulher trans tem uma preocupação maior. Então, a expressão de gênero numa mulher trans, ela não quer ser vista como uma pessoa vulnerável. Ela quer ser vista como uma pessoa passável. Então, o cabelo natural, de preferência longo, seios praticamente natural, a expressão no corpo totalmente natural. Então, essa preocupação com a mulher trans tem a ver muito com a passabilidade. A drag queen e o drag king tem mais a ver com a expressão artística, de representar através da performance aquilo que há mais do feminino, aquilo que tem mais do masculino. E aí usa caricaturas, homenagens. Então você vê muito batom, muito glitter, muito maquiagem, porque é uma homenagem ao feminino da drag queen e ao masculino do drag king, tá? E aí a gente percebe que a palavra transgênero é um termo mais, vou chamar assim, do norte global, mais fora do Brasil. Então, transgênero fica mais internacionalmente falando
E aqui o termo trans é utilizado como uma categoria abrangente para designar diferentes experiências de gênero que desafiam justamente a correspondência entre sexo atribuído e identidade de gênero, enquanto transgênero aparece com a maior frequência na literatura acadêmica internacional, né? Nem sempre contemplando as especificidades culturais do contexto brasileiro, né? / nacional. Aí eu posso falar o que é a diferença entre transgênero e trans. Tudo passa pelo processo de transição. Não necessariamente, Michael, precisa ter procedimento estético. Não necessariamente precisa passar por um processo de cirurgia, porque é identidade. Então, eu sou travesti, eu sou homem trans, eu sou mulher trans. Então, é como eu me vejo na sociedade. Então, é o RG. Eu costumo falar assim para a população que espero chegar aí a sociedade, que é o nosso RG. O Eric pode ser com C, pode ser com CK, pode ser com K, pode ser com Q, o E, pode ser com H, pode ter acento, pode... Então, é a sua marca, é a sua identidade, tá? Então, isso é transgeneridade. Entendi, professor. E só a nível de exemplo, e perceber se eu entendi um pouco da sua explicação, ou parte da sua explicação. A parte, o transgênero, melhor, a travesti, ela tem mais uma característica, seria mais uma característica própria, né? Ela tem uma característica dela, né? Mais pessoal, mais individual. E o transexual, ele se aproxima mais da característica feminina, da característica da mulher cis, a gente poderia colocar assim ou não? Não, aí tem que ter um pouco cuidado. A gente deve perguntar para a pessoa como que ela gosta de se identificar, tá? Porque como é um marcador social, a pessoa vai falar assim, eu sou travesti, porque ela gosta de marcar aquele apelo político, aquele marcador sociopolítico econômico, que foi elas que começaram esse movimento das travestilidades, tá? Enquanto a mulher trans também é uma identidade feminina. Então, não tem essa questão de... Existe uma preocupação maior de se sentir mais ou se passar melhor traços, expressões das feminilidades. Agora, calça jeans é feminino ou não é? Porque em determinado tempo da história era proibida a mulher usar, né? Short curto, short longo, bermuda jeans. Então, esses marcadores que expressam no corpo, eu estou dando exemplo de vestimenta, né? Também pode ser um marcador para a pessoa se identificar como ela gostaria de ser identificada, tá? A gente não pode taxar a pessoa. Entendi. Tudo bem. Muito boa a explicação. Obrigado, viu, professor, por essa descrição. E aí eu vou para nossa segunda pergunta, que seria: você poderia falar um pouco sobre os critérios que já foram adotados para eleger mulheres trans que estariam aptas a participar do esporte de alto rendimento? Falar um pouco dos critérios que já foram adotados pelo COI para definir quem são as mulheres trans que puderam, ou que ainda podem, né, mas, enfim, com a nova regra em jogo, quais são os critérios que o COI já utilizou para poder eleger essas mulheres participarem dos esportes de alto rendimento? Eu vou falar uma coisa para você, mas você não se assusta, tá? No início de toda essa movimentação, sempre teve um controle sobre o corpo, né? Primeiramente, as meninas, as mulheres, se passavam por um corpo médico, um comitê médico, e a verificação era visual. Se ela tinha vagina, os órgãos genitais do feminino, ela ia jogar no naipe feminino, tá? Ali, nos anos de 1960, mais precisamente 66, tá, Michael? Logo depois, começou os testes cromossomiais, né? Quem era XX jogava no naipe feminino. Quem era XY jogava no naipe masculino. E aí começaram a surgir
aqueles corpos estranhos, né? Que era feminino. O caso da tenista René Richard é o primeiro, né? Ela foi a primeira mulher trans a disputar um US Open, né? E aí houve outros casos, como a Maria Patino, uma corredora espanhola, que foi banida porque ela tinha XY. Então, naquela época, era considerado um corpo estranho. Então, ela foi banida dos Jogos Olímpicos. E aí, o COI reuniu-se em 2003 com uma banca de especialistas só médicos, né? Olha como o olhar é médico, né? E aí criaram uns critérios de elegibilidade para poder ter um controle maior do que poderia estar no naipe masculino ou no naipe feminino. Nesse momento, olha como que era cruel. A pessoa que era considerado masculino queria jogar e queria disputar jogos no feminino, ela teria que passar por um processo de intervenção cirúrgica antes dos 12 meses da competição. Ou seja, já ali, porque não é um estalo, né? Não é um estalo. Então, ali já quebrava. Isso foi muito bem visto, assim, pelo menos teve um olhar primeiro para isso, né? Foram surgindo outros casos, o caso da Edina Cyr é um caso bem emblemático no Brasil, porque também, embora ela tenha disputado no naipe feminino, ela sempre teve um controle, uma vigilância do seu corpo e tinha uma certa desconfiança. É homem ou é mulher? Aquele corpo ali e tal. E era intersexo, uma pessoa, porque ela produzia muito hormônio masculino. E aí teve também no vôlei, né, que é a minha área, teve a Érica Coimbra também, que aí também teve esse problema, teve que provar, jogou porque tinha um nível de força tal. Aí a minha questão é, será que só nível de testosterona, de cromossomas, é um parâmetro para a justiça? É um caso para se pensar. Em 2015, com o surgimento desses casos aí, o COI elencou um grupo de pesquisadores, um grupo maior, que aí tinha até advogado, começaram a ver um lado mais, por mais que seja jurídico, teve um lado social presente ali, né? E aí mudaram, teve uma mudança bastante significativa. A primeira foi que homens trans não precisavam podia estar livre de fazer a disputa, não tinha restrição. As mulheres trans não precisam fazer redesignação, não precisava passar pela readequação de gênero ou sexual, né? E ela tinha que estar com um nível de testosterona até 10 nmols por litro de sangue. E aí, outra vez eu falo, mas tem mulheres que produzem quase isso, mulher cisgênero, né? Aí será que o nível de testosterona é um balizador, né? E aí, essas mudanças foi mudando, e agora com esse novo critério, né, eu acho que aí é um pouco de retrocesso. É um retrocesso, né? A gente não sabe se foi o mesmo grupo de pesquisadores do COI, mas percebo que é um retrocesso. Daqui a pouco vai ter novamente um corpo médico tentando verificar visualmente, eu acho que é um retrocesso nesse sentido, se é mulher ou não, se pode na categoria feminina ou não, se é homem ou não, se pode na masculina ou não, entendeu? Então, eu acho que nesse caso é um retrocesso, Maicon. E agora, esses processos, esses critérios foram mudando ao longo do tempo, né? A gente, trocando em miúdos, né? Reduzir o desempenho à testosterona, por exemplo, ignora décadas de estudos sobre o treinamento, sobre o acesso, sobre investimento, sobre trajetória esportiva. O corpo, eu penso que o corpo esportivo é uma construção social, é uma construção histórica, é uma construção política, por que não? E não apenas biológica. Tá? Então, teria que rever
eu vou falar no final o que eu penso realmente que a gente está escutando muito, deveria escutar mais. Está escutando demais, deveria escutar de menos. Perfeito, professor. Eu acho que, fazendo um pouco comentário em cima da sua fala, eu acho que também é uma tentativa de encaixar o corpo feminino e masculino numa binaridade que ele se prova... Perfeito, perfeito. Prova que não existe, né? Os dois corpos mostram que eles não são dois extremos sem nada no meio. Existe muita variação dentro da biologia ali dentro, né? Tanto do corpo masculino quanto do corpo feminino. Esses regulamentos, Michael, eles funcionam como dispositivo de poder, entendeu? Eles não apenas regulam o jogo em si, a competição em si, mas produzem quem pode existir dentro dele. Exemplo, 2 atletas com o mesmo nível hormonal podem ter desempenho completamente diferente por conta de histórico de treino, estrutura, acesso a clube, condições de desenvolvimento, pode ter vários outros fatores de cunho sócio-histórico. Perfeito, professor. E aproveitando esse gancho que você falou sobre os critérios que foram adotados, né? Agora vamos falar um pouquinho do impacto social. Qual é o impacto social que tem no público trans em geral a partir dessa decisão do COI de proibir? O que interfere numa perspectiva sociológica na vida dessas pessoas? Qual que é o recado que essas pessoas recebem? Qual é o impacto na vida delas, tanto não só no meio esportivo, mas no meio social em geral? O que isso interfere? O que o impacto do COI interfere na vida dessas pessoas trans? Então, essas decisões, né, do COI, e aí elas recomendam que as suas federações atendam ou não, cada federação vai atender ou não, né? Elas reforçam ideias de corpos suspeitos. Ou tem um corpo suspeito ali. E aí chama atenção para a sociedade. Porque quantas reportagens não foram feitas nos meios de comunicações, nas redes sociais, nos jornais impressos, nos jornais das redes. Então, essa voltou. Mas voltou pensando no corpo sempre suspeito, no corpo controlado, no corpo vigiado. Então, essa é uma decisão que tem impacto social direto. Também acho que outro impacto é de legitimação das exclusões. Né? O que deveria o esporte incluir, divergir, congregar, começa a ter processos excludentes socialmente. Né? A pessoa não vai querer mais jogar porque o corpo dela, lembra da suspensão? Vai estar sempre suspeito. Eu vou dar um exemplo que aconteceu muito agora, Michael. Eu fui jogar um Master de vôlei em Guarapari. Não foi agora, não. Foi logo depois do retorno do Covid. E aí, o jogo era à noite, tá? E quando eu cheguei no ginásio, eu já estava indo para as festas que tem, né? Porque já era noite, já era para ter acabado. Eu achei estranho, porque o jogo estava um tumulto no ginásio, eu fui lá. Estava um tumulto no ginásio e tinha polícia e tal. Quando eu fui ver, uma menina trans que eu conhecia, que era do Rio, estava lá jogando, eu tinha uma atmosfera no ginásio que era de total incompreensão, sabe? Era um descaso, um desconforto. A menina atrasou o jogo porque a equipe adversária pediu para a organização providenciar a liberação da menina e os 12 meses que ela tinha que estar com o exame. Imagina isso no universo amador, todo mundo vendo, pessoas que têm conhecimento ou não, pessoas que são ignorantes ou não, são a favor ou não, vendo aquela situação. O que aquela menina passou?
Então, a sensação de quem... Gente, isso no mínimo, inconcebível. Isso é antissocial, entendeu? Então, esse corpo é mais um corpo excluído. Então, isso legitima, mais uma vez, essa ideia de corpo excluído. Eu acho que essa decisão também tem um impacto social direto quando influencia no cotidiano esportivo, esse exemplo que eu dei. Porque a Tiffany é um exemplo de alta qualificação, alto nível. Mas e aqui? Essas meninas estão aonde? E quem são essas meninas que estão jogando em alto nível? Eu não sei onde elas estão. Alguém me avisa, porque essas meninas que são geralmente, essas são as participantes que eu mais entrevisto nas minhas pesquisas, elas estão em outro espaço, que não é no esporte. O esporte é um local de acolhimento, tá? Aí eu também acho que essas decisões têm um impacto direto do ponto de vista dos estudos de gênero, tá? E não só no estudo de gênero, mas nos estudos culturais. O que está em jogo aí não é só a elegibilidade esportiva, mas a produção de uma fronteira sobre o que é um corpo legítimo no esporte, o corpo legítimo ou não legítimo no esporte. Esse é uma decisão que tem impacto direto social. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.